Então geralmente a gente quer algo que a gente não pode ter e acha que isso vai trazer felicidade. Ou não temos porque não pedimos. Aí vem, a gente pode ler Lucas. É Tiago, desculpa. Tiago 4, 2, 3. Rapidinho, porque, né? É só revisão. Vou ler aqui. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, a gente não tem porque a gente não pede, e a gente pede pelo motivo errado. Então, é isso que a gente traz os nossos desejos, aquilo que vai trazer prazer, aquilo que nos dá prazer. E aí, dentro disso, a gente vai encaixando os pedidos a Deus. A gente vai colocando, Deus, agora eu quero um carro, estou infeliz, eu preciso de um carro novo. Deus, agora eu preciso pro meu prazer, eu preciso de uma casa, eu preciso de coisas, ou quem sabe, não sejam só coisas materiais, sejam um momento, Deus, eu preciso, para mim ficar feliz agora, eu preciso que o Senhor venha e tire de mim essa angústia. Deus vai nos abençoar, Ele falou que Ele iria, mas onde está Deus? Onde está o propósito de Deus nisso? O propósito é nosso, é meu propósito. Meu propósito é me livrar dessa angústia. E eu vou usar Deus para me libertar disso. E aí vem o hedonismo, né? Que seria a filosofia do prazer. Então, é como eu estava falando. O nosso prazer, daí dentro disso, a gente começa a perceber lá fora. Isso é uma filosofia, algo que tem muitas pessoas vivendo assim. Tipo, prazer absoluto. O que vale é o prazer na vida, o prazer supremo da vida. O objetivo da vida é o prazer supremo. Eu quero um prazer acima de tudo. Então as pessoas começam a usar outras pessoas para ter prazer. As pessoas começam a usar materiais, bens materiais, dinheiro, enfim, tudo que dá prazer pessoal, né? Paz e tal. E aí vem a teologia da prosperidade. Então o hedonismo, a filosofia do prazer, entrando dentro da igreja, onde as pessoas estão usando Deus para conseguir coisas. Estamos falando da tua aula, então já é bom que você chegou aqui. A gente está debatendo exatamente sobre a tua aula. Estava falando mal, inclusive. Eu percebi o dele esquentando no caminho. Então, a gente vê hoje as pessoas usando Deus para obter prazer. O prazer da vida da pessoa é comprar um carro caro, sei lá, um carro confortável, um ar-condicionado, qualquer coisa. Aí as pessoas vão e oram, faz campanha, e vão, e vai, para conseguir aquilo. Mas e o propósito de Deus? Onde está Deus nisso? Cadê o centro? Cadê a centralidade de Deus quando ela está buscando isso? E aí, há um propósito de Deus para a nossa felicidade ou a nossa tristeza. Nosso bem-estar aqui na terra não é prioridade de Deus. Então também, deixa eu só ver ali, temos uma necessidade pessoal. Então, assim, mesmo nós entendendo que Jesus Cristo, entendendo o sacrifício de Jesus Cristo, entendendo que a nossa felicidade verdadeira vai vir lá no céu. Então, a gente entendeu isso. A gente está vivendo isso. Mesmo assim, a gente ainda tem a necessidade desse prazer, essa necessidade de felicidade. E aí, esse é o ponto, que aí a gente começa a trocar os princípios de Deus por essa vontade de felicidade. Porque a gente acredita que no meio da angústia, no meio da aflição, a gente tem que ter felicidade. Então vem a felicidade. Estou vivendo uma angústia, vem um bem material. Tem muita gente que eu estou vivendo uma dificuldade, eu preciso comprar um tênis que eu dou a minha felicidade volta, minha alegria volta. Eu estou vivendo uma dificuldade, eu preciso... A pessoa já reconheceu que lá no céu a felicidade verdadeira vai vir. Mas ainda existe dentro de nós uma necessidade básica para isso. Então, como ser feliz sem a busca desse prazer absoluto? A gente tem que definir. A gente quer relacionamento com Deus ou com o mundo? O fato da gente não... O relacionamento com o mundo é
os princípios do mundo entraram dentro de nós. Trago os princípios do mundo para a minha vida, e aí dentro desses princípios do mundo eu vou buscar Deus, para que Deus venha a suprir essas necessidades da minha vida. A graça de Deus já é motivo de felicidade. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A graça de Deus é dada a todos os humildes, ou seja, aqueles que não buscam os seus direitos e prazeres loucamente. Então, hoje em dia, a gente está buscando, eu quero meu direito, ou que a graça já me basta? A justiça de Deus já basta. Sabe, eu acho que a gente fica muito querendo algo e buscando, e angustiado, e nervoso, aflito, mas a graça já é motivo. A graça. Eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer nada, a gente não precisa fazer nada. E a gente tem a salvação. A gente não precisa buscar a felicidade, mesmo na angústia, mesmo nos problemas, mesmo nas dificuldades. A graça já nos basta para ter felicidade. Só que a gente não consegue. A gente tem essa dificuldade de ainda estar buscando coisas, buscando outros meios de suprir essa necessidade de felicidade. Eu acho que é uma mudança de pensamento, né? Uma metanoia mesmo, porque a gente vai pedir. Não, o problema não é pedir algo material, mas onde está o nosso coração nisso? Para que eu preciso daquilo realmente? E para que aquilo vai ser útil, né? Então, primeiro buscar as coisas do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Acho que falta esse entendimento e essa mudança de pensamento em nós, né? Porque acho que não vejo problema pedir, mas a intenção e onde está o coração do que vem. Acho que nessa questão de definir relacionar-se com Deus e com o mundo, eu acho que ela é primordial para mim, assim, nessa relação de felicidade. Porque essa necessidade básica que nós temos de felicidade, conforme nós nos relacionarmos com Deus e nos aproximarmos de Deus, ela vai diminuir a intensidade. A felicidade que Deus tem para nós, a gente vai cada vez estar mais perto dela, porque é o relacionamento com Deus, é o entendimento dos planos, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Porque nós vemos na Bíblia, o Lisão até citou semana passada, José dentro de uma prisão. Então, por obedecer a Deus. Rafa, eu acho que também entra bastante no que até o pastor pregou ontem sobre essa doutrina. Porque daí a gente acaba querendo buscar as coisas, assim, a gente olha para o mundo e tenta trazer isso para dentro da igreja, e a igreja, ela está, né, olhando para a Bíblia, né, buscando a felicidade que é descrita na Bíblia, as pessoas acabam se perdendo e daí vão para o vento, né? Vão correr atrás da felicidade e não necessariamente daquilo que Deus quer para ela, ou a vocação dela. Então, eu acho que entra bastante também. Acho que, né? As pessoas se perdem. E quanto a essa necessidade, eu acredito que como, né, Deus nos formou, e eu sempre penso assim que a gente está aqui de passagem, porque a nossa terra é celestial, a gente tem mesmo, isso está intrínseco em nós, assim, é de dentro de nós querer algo sempre maior, só que a gente tem que canalizar isso para o sentido correto, né, que é para Deus, para a Bíblia, porque isso daí eu acho que para o resto da vida. Me marcou muito semana passada o Luizão falando da carreira profissional dele, que eu não sei se foi no meio da aula, se foi depois que a gente conversou, mas assim que ele, poxa vida, ele ainda está numa busca ainda com isso e confronta, e é algo que também nós vivemos ainda. Eu falei, cara, quando eu estiver lá na frente com 35 anos, Luizão, passou um pouquinho, mas tudo bem que também escuro você não poder. vou ver os altos, mas assim, quando eu estiver lá com 35 anos, eu ainda carreira, vou... né? Mas eu ainda vou, talvez eu ainda esteja com a mesma ansiedade no meu coração de saber se eu estou fazendo a coisa certa. Mas daí, se eu não estiver focado na Bíblia, né, dentro daquilo que é o correto, eu vou me perder, né? Eu vou para qualquer outra coisa que esteja voltada a mim, para o egocentrismo, não para aquilo que Deus quer. Nos deixa, eu acho que a falta de relacionamento com Deus deixa superficiais, né? A gente é superficial. Por isso que às vezes a gente não tem fundamento, não tem base, não tem profundidade. E aí qualquer, vou pra lá, vou pra cá, fica pulando, porque não tem profundidade. É pro irmão mesmo, né? Uma coisa,
eu o carro lá, tanto você queria, eu tive um carro lá, daí ele passa aquela vistorismo, tudo, e daí vai buscar outra coisa. Momentos, de momento em momento. Dura um ano ali. Exatamente. Satisfeito, agora já vem satisfação de novo, eu quero diferente, né? E muitas vezes essa satisfação, essa conquista nos afasta de Deus. Porque aí a gente foi intenso, buscou a Deus, orou, fez propósitos. E aí quando conquistou aquilo, e aí agora? Vai buscar a Deus por quê? A pessoa acaba esfriando nessa busca, diminuindo essa intensidade. Por isso que muitas vezes o relacionamento com Deus não tem que depender daquilo que nós queremos, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, ou tem que depender dos sonhos dele, aquilo que ele quer para nós. Submeter-se a Deus. Submeter-se, sabe? Confessar os pecados, reconhecer a cruz, a salvação na cruz, andar nos padrões de Deus neste mundo, né? Procurar os padrões, conhecer os princípios de Deus, procurar esses padrões e andar nesses padrões, não andar nos padrões do mundo, porque hoje o que nós vemos é o padrão do mundo na vida das pessoas, dentro da igreja muitas vezes, e aí isso aí acaba esfriando, tendo uma superficialidade. A nossa aula vai falar muito sobre isso. Humildade também, humildade de negar os próprios prazeres, negar para aceitar que Deus tem, talvez a maior dificuldade seja negar-se, se negar. Para mim, estudando a aula do Luizão, é muito isso, humildade de negar-se a si mesmo. Eu entendo que as pessoas hoje elas não querem se negar, não querem, não, eu não posso, vou até o fim, porque eu quero isso, ou eu tenho essa ideia, e as pessoas não querem saber de pensar de outra forma. Não quero me negar, eu não quero me negar para servir alguém, eu não quero. Seja feita a minha vontade, eu tenho esse objetivo, e as pessoas, elas não são más de ir lá e fazer alguma coisa contra alguém, mas elas não se negam por causa daquele objetivo. Elas precisam estar, muitas vezes, à vista, as pessoas precisam estar vendo. Então, o negar-se a si mesmo não tem sido vivido, principalmente em tempos de redes sociais. Se a gente for pensar e analisar mesmo, não tem, porque a pessoa não se importa se ela está ofendendo alguém. Ela não se importa, ela simplesmente compartilha, né? Muitas vezes não fala nada, só compartilha. Mas será que eu vou ofender alguém? Será que a pessoa pensa assim, será que eu vou ofender alguém? Será que isso vai machucar o coração de alguém? E não importa se a pessoa está certa ou está errada, mas isso vai ofender o coração de alguém? Se vai ofender, será que Jesus Cristo gostaria que fosse publicado? Eu fui ofendido logo cedo hoje. O cara acabou de postar um WhatsApp dizendo que o Papa Francisco vai cancelar a Bíblia. Como que alguém fala mal do Francisco? Falei mal de mim, mas não fala mal de mim. Como que a pessoa publica uma coisa dessa? Tem noção, o Papa vai cancelar. Cara, nem o Borgia faria isso. Mas pensando sobre isso, ontem até estava conversando com a Dani, que a gente também está errado, porque eu também me revolto. E não seja essa atitude ali na hora. Eu me revolto quando vejo alguém publicando algo que eu acho, cara, não precisa, cara. O que você está fazendo? Dá para ver. Tem uns negócios que as pessoas colocam que dá para ver que não é verdade. Como que a pessoa compartilha? Mas e em meu coração também, quando eu fico revoltado. O que Deus tem para falar para mim? Tá bom, você não compartilha, mas o que você está pensando disso? Como que é a minha razão? O que eu tenho que fazer sobre isso? Então, muitas vezes, a gente não posta nada e tal, mas isso aí quer dizer que eu estou sendo um bom cristão só porque eu não posto nada? Quem posta tem alguma dificuldade? Porque nós nos achamos o direito de julgar quem está postando, mas a gente não está olhando para a nossa vida. Tá, e o que tem diferente disso? Porque eu estou lá, não estou compartilhando, mas estou lá, estou lendo, estou vendo, entendeu? Então, eu creio que Deus tem mais aí, tem mais para falar para nós. Não é a gente sair daqui, ir lá no Facebook e falar, gente, parou, tal, vamos resolver tudo. Não é isso. Eu acho que Deus quer que a gente não perca tempo com isso. A gente tem que, ajudar quem precisa de verdade, não ficar perdendo tempo em discussões vãs. Humildade, e Deus conhece as nossas verdadeiras necessidades. Ele sabe o que é melhor para nós. Então Ele sabe, Ele conhece. Por isso que nós temos que buscar os propósitos dEle. E o relacionamento com ele vai nos trazer esses propósitos, o conhecimento, o que Ele
quer que nós façamos, se nós podemos ajudar nesse plano dele. O plano é dele. A missão de Deus é dele, não é nossa. A gente pode ajudar ele, a gente pode cooperar, a gente pode agradar. Mas muitas vezes a gente faz o quê? O plano é meu, eu tenho um plano. Deus, entra aqui no meio do meu plano, me ajuda. Vamos ler ali Filipenses 4:19. Vou ler aqui. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Deus suprirá as necessidades. Ele sabe quais são as necessidades. Eu acho que essa felicidade, como eu falei, essa felicidade que buscamos, uma felicidade superficial, uma felicidade de prazer, ela acaba exatamente quando a gente consegue aquilo que a gente quer. Eu preciso eu falei de carro aqui, mas eu preciso de uma vaga na faculdade, aí quando você consegue isso, parece que você pensa, agora eu sou feliz. Quem conseguiu a vaga na faculdade é feliz mesmo? Na verdade é o contrário. Eu queria entrar para sair, olha. Essa é uma benção. Pois é feliz para sair, daí hora para sair. Hora para terminar daí. Daí termina, agora eu sou feliz. Daí termina a verdade. Não, começa a procurar emprego. Daí procura emprego. Daí consegue emprego e acha, agora eu sou feliz. Aí tem que trabalhar todo final de semana, todo dia. Daí não é feliz. Aí consegue uma promoção para trabalhar de segunda a sexta. Aí agora eu estou feliz. E assim vai. Alguém mais quer falar? Queria que vocês, pessoal, falem sobre felicidade. Luizão, arremata. Daquele pontinho para a finalização. Não, é isso aí, cara. Para mim eu fico com assim, coisas para nós levarmos e refletirmos, né? Cada um sobre si mesmo, né? Eu sempre gosto de fazer um exercício quando a gente está em grupos assim, que a gente dá muito, eu dou muito exemplo e jogo para a galera, né? Então, trazendo para mim, mas a pergunta-chave é: quem está no comando da minha vida? Quem está sentado? Minha vida é um reinado. Tem um trono. Quem está no trono? É Deus ou sou eu? Quem está a serviço de quem? Essa é a primeira pergunta, porque isso vai reger tudo que eu vou buscar, né? A pergunta da aula é essa: Deus, afinal, existe para quê? Deus existe para me fazer feliz? Essa é a grande coisa. É assim que eu estou vivendo, porque eu descubro que em muitas ocasiões eu ainda estou no centro. Então, submeter-se, né, eu preciso sair desse lugar de centralidade e dizer: Deus, o que é o melhor do seu ponto de vista, e não só para mim, o que é melhor para o Senhor. Como eu entro nisso? O que o Senhor quer, né? Qual é a sua vontade? Qual é o caminho do seu reino? Qual é o caminho dos seus propósitos? E eu preciso me alinhar a eles, né? E isso vai fazer com que eu possa me sentir muito bem em determinados momentos, e vai me fazer ter força para superar justamente o exemplo que você estava falando. São aqueles momentos em que eu falo: cara, não é possível, isso aqui está errado, tem que fugir daqui, essa situação não está nada boa. E eu ouvi de Deus falar: fica onde você está exatamente onde você precisa estar, faz parte do processo, né? E então isso faz com que eu encare as coisas de modo diferente. Então, como eu estou abordando as coisas, e lembrar que Deus, ele é autossuficiente, né? Ele existe para Ele mesmo, e tudo que Ele criou é para Ele. Então, muda o foco, eu tiro o foco de mim e ponho o foco nele. Para mim é o tema central da aula passada. Eu lembrei agora que, pensando no povo no exílio e tal, então Deus deu um propósito para Abraão: por meio de ti serão abençoadas todas as nações da terra, igual você falou semana passada. E aí o povo vai, mas a impressão que dá é que o povo não entendeu bem essa mensagem, porque o povo está ali fechadinho. E aí Deus manda o povo para o exílio, e a gente pensa: o povo foi castigado no exílio. Qual que era o propósito de Deus? Todas as nações da terra. E aí o povo vai para a Babilônia, e aí Daniel é mandado para a cova dos leões.
Então já no exílio, Daniel vai para o Cova dos Leões. E aí quando o rei Dário, não lembro, o rei, acho que era o rei Dário, quando ele vê que Daniel saiu da Cova dos Leões, ele pega e manda uma carta para todas as nações, igual você falou. E qual era o propósito de Deus? Qual era o plano de Deus? Dependia, a felicidade do povo tinha a ver com o plano de Deus, nesse caso? O plano de Deus era: todas as nações da terra vão me conhecer, vão ser abençoadas, como o povo seria abençoado. E nesse momento Deus manda uma carta para todos, o rei manda uma carta para todas as nações, através do povo que estava preso lá na Babilônia. Então às vezes a gente pensa, a gente vai estar sempre feliz, sempre sem problemas. Às vezes é nessa hora da dificuldade, é que Deus vai cumprir o plano dele, não o meu plano. Por isso que a gente tem dificuldade, porque nessa hora a gente quer que cumpra o meu plano, não o plano dele. Agora então a gente vai conversar então sobre a aula de hoje. A aula de hoje tem a ver com secularização. O tema da aula, como viver em um mundo secularizado. Para começar a conversar sobre essa aula, eu quero só explicar, vou escrever aqui o conceito de secularização. Processo por meio do qual o espiritual deixa de ter valor para as pessoas e Deus é retirado do centro da existência humana. Então, muito do que a gente estava falando agora. Então a gente só vai continuar esse assunto. Só que agora, na secularização, já vem muitos conceitos mundanos. Eu estava vendo até um estudo lá dos Estados Unidos, que as universidades dos Estados Unidos estão perdendo jovens. Acho que o Luizão comentou alguma coisa. Estão perdendo jovens. E às vezes até tem jovens que continuam sendo cristãos, que não estão abandonando a fé, mas continuam sendo cristãos, mas os princípios seculares estão entrando na vida das pessoas e deixando as pessoas cada vez mais superficiais, cada vez mais afastadas de Deus, mesmo continuando proferindo a fé cristã. Então assim, explicando o que é secularização, eu queria que a gente conversasse então sobre isso. O que nós pensamos, o que pode acontecer com essa secularização na igreja? Como viver nesse mundo secularizado? Pensando assim sobre o mundo secularizado, eu também pensei nessa questão da igreja fechada. A questão seja como você é, mas adore a Deus. Mude os seus princípios, sabe? Mude princípios de vida, princípios cristãos. Mas não necessariamente a gente não precisa converter a roupa que nós usamos, a forma como nós vivemos, as vocações que Deus nos deu. Mas essa questão da igreja separada, a igreja isolada, a igreja que faz, acho que fala muito na lição de a igreja indo para o outro lado do mundo, mas indo para o outro lado, ainda assim, conversando com o mundo, mas não também permitindo que os princípios mundanos, os princípios do mundo, entrem dentro da igreja. Porque o que acontece quando alguém é formado numa bolha, que quando ela vai para fora, conhece os princípios do mundo e pratica aqueles princípios mundanos, começa a praticar aquilo. E acha que aquilo é algo legal, satisfatório, porque ela viveu na bolha. Mas a gente não pode também sair da bolha, ficar fora da bolha e deixar os princípios do mundo nos atingir. As coisas que estão no mundo, que tem sido pregado. A gente acabou de falar sobre felicidade, aquilo que tem nos discipulado, porque às vezes a gente pensa, não há nada a ver. Facebook, redes sociais, televisão, músicas, não, isso aí não influencia a minha vida. Eu posso ouvir, eu posso ver, eu posso fazer o que eu quiser, mas isso não tem influência na minha vida. Tudo bem, então quanto tempo eu perco assistindo TV, vendo música, ouvindo música, Netflix, outros livros cristãos, e quanto tempo eu perco lendo a Bíblia? Quanto eu estou absorvendo da Bíblia e quanto eu estou absorvendo do resto? Não, eu assisto e não absorvo nada. Não é bem assim. A gente tem sido bombardeado com princípios mundanos. E aí, como é que está o nosso princípio cristão? O que Deus tem a dizer sobre esses princípios mundanos que está entrando na nossa casa, entrando na nossa vida? Coisas que o mundo... uma vez eu ouvi alguém falar sobre um exemplo. Se você não estudar, você não vai ser alguém. Isso era algo que me falavam quando eu era pequeno. O Google pode lembrar. Se você não estudar, você não vai ser alguém. Será que Deus tem a ver com o princípio cristão isso? A gente não vai ser alguém se não estudar?
Pode até chegar presidente, mas você pode acabar preso. A falta do princípio do estudo. Não que não tem que estudar, né? Não é que não tem que estudar, mas é que para ser alguém... O que significa ser alguém? Exato. Como assim ser alguém? Não quer dizer que se eu não estudar... O que é ter sucesso? O que é sucesso? O que é qualidade? Quer dizer que a pessoa que não estudou não é alguém na vida, não tem valor, mesmo valor. Exato. Então, assim, quando a gente pensa em... Podemos pensar, então, em mundo secularizado. Ausência de princípios éticos, superficialidade de relacionamentos, ausência de referências, busca de prazer acima de qualquer coisa, a gente falou agora do hedonismo, consumismo, liberdade de escolha, mau uso da tecnologia, mídia de massa e rápidas transformações culturais. Então, basicamente, quando pensa em mundo secularizado, essas coisas a gente pode discutir. Assim, como o pastor falou, uma vasta. Vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Então, a lição basicamente é os perigos de se viver em um mundo secularizado. Então, Paulo disse, não vos conformeis com o mundo. Então, quando nós estamos secularizados, nós estamos conformados com o mundo. Quais perigos? Qual o perigo de permitir que esses princípios do mundo comecem a agir na minha vida? Comecem a criar raízes e a trazer pensamentos, mudanças na minha mente. A gente vai se conformando com o mundo e vai mudando os padrões de Deus. E é exatamente o contrário, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Então, por isso que nós temos que entender bem os princípios de Deus. Está bem firmado. Porque se a gente não entender, se a gente não sabe, a gente vai aceitar aquilo que o mundo está dizendo. Então vamos lá, agora eu queria que eu tenho algumas imagens aqui. E eu queria, se não é para ver direito, eu explico o que é. Aqui é a universidade do Facebook de direito. O pessoal passa na universidade e aí vira juiz. Todo especialista. Caras são bons, sai juiz direto ainda, não precisa nem fazer OAB nada. O Google também serve ali, tá? O símbolo do Google, é verdade. Tem outros, né? Esse é só um exemplo. Aqui a gente tem ali, um monte de gente com roupa de cadeia, com cabeça na TV. E aqui a gente tem ali na sombra das pessoas no celular. E ali parece ser um menino meio abandonado. Na verdade, elas têm a ver com alienação. Isso é um perigo de se viver em um mundo secularizado. E a alienação, a gente falou aqui de alienação cristã, de estar dentro da igreja em bolha. Mas agora a gente está falando de estar lá no mundo e começar a se alienar no mundo. Começar a enfiar a cabeça na TV e ouvir só o que a TV fala. A entrar só no Facebook e a só emitir a opinião sem ouvir a dos outros. Sem saber respeitar, limite. Acho que uma alienação, ela não tem limite. Eu compartilho o que tiver, eu não julgo o que eu estou fazendo e eu estou ali. Achando que eu sou inteligente, porque eu estou compartilhando algo que alguém falou, que é super importante, eu coloco um comentário que na minha cabeça eu sou super inteligente. Eu estou fazendo uma coisa que, estou dando uma porrada na esquerda. Estou dando uma porrada. Não está dando coisa nenhuma, você está alienado. Porque não é essa a atitude correta. Sabe? Para que precisa? Por que precisa dar uma porrada na esquerda? Por que precisa? Ou dar uma porrada do lado contrário? A gente tem, que você falou de professor, a gente tem a classe dos professores e universitários defendendo um posicionamento. E aí está se demonizando, está virando uma briga. A igreja é contra essas pessoas porque elas estão, uma coisa, é como se eu estivesse aqui no meu celular passando do lado de alguém com dificuldade, postando ali que sou bom, eu preciso fazer alguma coisa boa aqui, não postar, mas eu não estou olhando para quem está do meu lado. Então, aí algumas afirmativas, que talvez a gente já tenha passado por isso. Né? Não tenho opinião e não sei o que a Bíblia diz quanto aos assuntos discutidos na sociedade. Então, eu não tenho opinião e eu não me importo com isso. E outro, servir na igreja. Agora tem outras preocupações. Será que isso mesmo, que é o princípio cristão, tem alguma coisa a ver com o princípio cristão? São pensamentos que um dia deve ter passado na nossa cabeça, mas nós temos que... É um princípio que vem, são princípios que vêm do mundo secularizado.
Agora eu vou passar para segundo período do mundo secularizado, que vem através da alienação também. Então a alienação nos deixa insensíveis ao mundo, insensíveis. Então a gente tem aqui uma imagem que a gente pode falar agora, a gente viu o que aconteceu lá em Brumadinho, né? Eu estava assistindo um programa junto com a Dani, e aí foi bem na hora que aconteceu, logo depois que aconteceu o negócio, e uma mulher ligou lá. Daí o cara achou que era a mulher que estava lá no negócio, lá. Estava perdida no lugar e ligou para alguma coisa. Daí não era uma mulher que estava procurando o marido, que o marido estava na empresa na hora. E o cara, totalmente insensível, sabe? Na minha visão, porque o cara começava a falar, mas você não acha que que a empresa errou? Você não acha que não foi feito político? Umas perguntas assim, sabe? Como se incentivando. A mulher com dor, preocupada com o marido que estava perdido, não tinha aparecido ainda. Não sei qual foi o desfecho da história, mas o cara naquele momento, ele estava fazendo um sensacionalismo ali. E cadê a sensibilidade? Só que aí a gente fica, não, tô apontando o dedo porque ele estava errado. Mas e nós? O que nós fazemos? Como nós nos sentimos quando acontecem essas coisas? O que nós pensamos? Aqui, ó, tem um menininho ali que ele vai escrever alguma coisa, um sonho no papel, e aí ele, mas tanto faz, e joga para fora, uma insensibilidade das coisas, da vida. Aqui nós temos pessoas ali em cima, vendo um quadro de um homem pobre e agachadinho, mas o cara está ali, do outro lado da janela, do outro lado da parede. E as pessoas, hoje, o mundo está assim. A gente não... Qual dor? A gente tem sentido dor pelo sofrimento das pessoas? Né? Empatia. A gente tem. Perdeu a noção do que é ser empático ou não. Exatamente. Qual é a nossa... Eu queria que todo mundo falasse também sobre isso, porque está claro, hoje em dia está muito claro. E dentro da igreja, o que nós temos feito? Porque é fácil a gente olhar o repórter que está indo lá na desgraça, porque tem um monte, e fazendo um monte de besteira. Mas e nós? A gente não está fazendo nada. Então não tem problema também não fazer nada. Tá de boa. Melhor não fazer nada do que ir lá e ficar... Não sei, eu acho que a gente está igual. A insensibilidade, ela está atingindo a gente. De forma que a gente vê notícia de desgraça e não se comove. Não se comove. É só mais um acontecimento. É só mais 300 pessoas desaparecidas. É só mais um tsunami. É só mais não sei o quê. Mas cadê? Cadê a nossa dor? Não vos conformeis com o mundo. Nós estamos nos conformando com a situação de calamidade. Agora acontece com a gente, com o familiar, daí é dor, daí é dificuldade. Mas daí, lá está muito longe, está longe de acontecer, está longe da gente. Então, não é isso. Esse não é o plano de Deus para nossas vidas. Lucas 10:37, a parábola do bom samaritano, ela vai exatamente nos ensinar esse princípio da sensibilidade, onde Jesus ali conta que passa então um homem sofre uma violência lá, e aí passa um sacerdote de Deus, provavelmente um sacerdote conhecedor da palavra, né? Alguém que tinha bases bíblicas, e passa reto, nem olha para o homem que está padecendo necessidade. Depois passa um levita adorando, possivelmente adorando a Deus, cantando, né? Feliz da vida, um levita, passa direto também. E aí vem um bom samaritano, alguém que vai ali e estende a mão ao próximo. Nesse momento a gente pensa, o amor ao próximo, o nosso amor ao próximo, onde que está nessas situações? Não só nessas situações, mas em outras situações. Eu gosto de estudar a rede social porque para mim ela é exatamente o maior sintoma da secularização da igreja. Porque é onde as pessoas que são da igreja, que deveriam se amar, se unir, para ir ao mundo e adorar a Deus e mostrar a adoração verdadeira e genuína a Deus, para que as pessoas fossem alcançadas através dessa adoração, são as pessoas que estão brigando, são as pessoas que estão dividindo. A igreja está dividindo, em vez de ter pessoas unidas com um propósito, com o mesmo propósito de Deus, para alcançar outras vidas, né? Seja através de oração, adoração, para nesse momento ali estar orando, estar cuidando, abençoando de alguma forma as pessoas que estão passando necessidade. Não, são as pessoas que estão... Cara, eu vi gente postando que é culpa do governo passado, é culpa desse governo. Gente da igreja, gente que... É hora de ficar culpando o governo? Ou é hora de ajoelhar e orar?
sabe? Para que Deus abençoe, ou fazer algo. Não sei, se alguém tiver o alcance de fazer alguma coisa nesse momento, por que não se preocupa nisso? Dentro da igreja. Isso é a secularização vindo para dentro da igreja. Por último, duas imagens. A primeira imagem aqui, ela vai falar sobre a busca do prazer, aquilo que a gente falou, acima de qualquer coisa. Então, no período de viver no mundo secularizado, buscar o prazer acima de qualquer coisa. A gente vê ali, igreja evangélica falando que Jesus cura. A outra igreja do meio, Jesus prospera. E só tem uma pessoa ali que está indo, Jesus salva. Então, sempre do programa do Silvio Santos lá. A honra vai acabar. É isso aí. Porta do Senhor. Então, Jesus prospera. Venha, Jesus prospera os teus caminhos. Os teus caminhos serão prósperos. E muita gente indo atrás disso. Sai de uma igreja, vai na outra, conquista uma coisa numa igreja, agora não tem mais o que conquistar, vou para outra. Agora vou para outra. E agora vou para outra. Aqui ela vai falar de relacionamento. Problema, mais um perigo da secularização, relacionamentos superficiais. Relacionamentos superficiais. Gente, o que é o Tinder? Acho que essa questão do relacionamento superficial está muito no investimento do nosso tempo. Porque que se a gente for ver, Tinder é um exemplo, né? A gente tem outros redes sociais, né? O Tinder, eu achei legal isso aí porque ele escancara o relacionamento superficial. Tipo, você sabe o que é e você sabe que é justamente relacionamento superficial. Tipo, venha ter um relacionamento superficial. Tinder. Agora, o Netflix, essas outras formas, elas nos afastam, a gente deixa de ver. Como a gente vai andar nesse mundo secularizado? Como a gente vai evitar que isso venha para dentro de nós? Para que a gente tome atitudes e viva um dia a dia sem perceber, porque a gente não vai ser assim, nossa, acho que eu estou entrando no mundo secularizado. A gente só vai conseguir isso se a gente meditar na lei dia e noite. É relacionamento com Deus, oração e palavra. Não adianta, a gente pode hoje ler a palavra e ter. Amanhã depois eu entro numa faculdade e eu abandono a palavra. O mundo vai entrar dentro de mim de novo. Eu entro num quartel, o mundo vai entrar. Eu tenho que, aonde eu estiver, eu tenho que estar meditando na palavra, dia e noite. Então, aqui Deus diz como é feliz, bem-aventurado aquele que faz isso. Então, para a gente, assim, estar atento, estar com os olhos abertos. Quando a gente estiver com os olhos vendados, lutando com o mundo, que também está vendado, não vai resolver, a gente não vai conseguir efeito nenhum. Agora, se a gente tirar a venda dos nossos olhos, pedindo para Deus trazer essa luz, e a gente lutar então contra quem a gente pode ver, e aí realmente a gente vai fazer a diferença. A gente vai conseguir dar o golpe certo, no lugar certo. Então a gente fica muitas vezes lutando com os olhos vendados. E não é só, a gente falou muito do que as pessoas fazem, do que as pessoas postam, mas e nós? Não é só ficar acusando o que o outro está fazendo. Não é só ficar olhando para o que o outro está fazendo. Porque se eu não estou fazendo nada, também não está fazendo diferença nenhuma. Eles estão lá postando, defendendo uma ideologia, o outro defendendo outra ideologia, mas e eu? Eu não estou defendendo nada, por isso eu sou melhor? Negativo, você não está fazendo nada, a gente não está fazendo nada. Nós simplesmente assistindo a guerra e aplaudindo. Então nós somos meros espectadores. Mas e cadê a diferença? Jesus Cristo não foi espectador neste mundo. Ele veio aqui para fazer a diferença. E a gente também está aqui para fazer a diferença. A boca fala que o coração está cheio e o Facebook fala também que o coração está cheio. Com certeza. Só muda o meio. Renovação da nossa mente. Não vou ler ali, né, no coração de vocês. Mas renovação da nossa mente. O que tem renovado a minha mente? A Bíblia, a princípios cristãos, a busca, o meu relacionamento com Deus tem renovado, tem trazido luz para lugares escuros dentro da minha vida, para que eu possa curar e melhorar isso na minha vida? Ou é o mundo que tem renovado a minha mente? Eu aprendo uma nova filosofia de vida e eu renovo a minha mente? Eu aprendo, eu vou para a faculdade e aí eu vejo que os professores pensam diferente, novos, e aí eu renovo a minha mente. Isso aí renova a minha mente. Tira um princípio cristão, coloca um princípio mundano, princípio secular e outras coisas, né? TV,
jornal, revista, rede social, como a gente já falou, isso renova a nossa mente. Às vezes você vê um texto lá, bonito, tem textos bonitos, filosóficos, coisas realmente que encantam os olhos, e você olha, nossa, realmente esse cara é inteligente. Mas isso renova minha mente? Ou a Bíblia, ou o relacionamento com Deus? Como Deus vê essas coisas? Eu quero ver as coisas, eu quero olhar para o Facebook, eu quero olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Não importa o que as pessoas estão fazendo, não importa o que as pessoas estão postando, se é contra a minha ideologia ou se é a favor. Eu quero olhar como Deus olha. Porque se eu não olhar como Deus olha, eu não estou sendo verdadeiro cristão. Isso não é um princípio de Deus. Jesus falou que a gente tem que amar até os nossos inimigos. E as pessoas que estão dentro da igreja não são inimigos. Então, o que tem renovado a minha mente? Como a gente conversou agora. Quem eu estou seguindo? Quem eu estou seguindo verdadeiramente? Hoje tem muito esse negócio de seguir as pessoas na rede social e tal. E não tem problema nenhum nisso, né? Não tem problema. Mas e quem influencia a minha vida? O que e quem influencia a minha vida? Sabe que eu penso sobre isso? Quando eu oro, eu dobro o meu joelho, eu peço para Deus, não necessariamente dobrar o joelho, porque parece que só pode orar dobrar o joelho, não é isso? Não. Quer fazer a história do pelo no joelho que eu tenho, tá? Eu tenho pelo no joelho, então o negócio não. Aí. Tá orando de. Tá orando de cabeça para baixo. Isso sim é uma meditação, né? Ele era muçulmano. O que tem? A gente ora e a gente vai buscar o que em Deus? Simplesmente aquilo que eu quero, o meu objetivo. Eu até estava comentando com a Dani, para a minha vida. Quando eu falando muito para a Dani, hein? Quando eu oro, estava falando com o Douglas. Quando eu oro mais por algo que eu quero alcançar, uma casa nova, um carro novo, ou eu oro mais por alguém da minha família que não está na fé. Eu oro mais por alguém porque eu quero que mais pessoas alcancem essa fé e acreditem junto comigo, vivam comigo, adorem a Deus. Ou eu oro mais porque eu tenho uma necessidade, uma casa, uma cura, uma doença. Aí eu oro, eu dobro, eu vou e me entrego. Aí eu vou orar por alguém que eu quero que Deus toque na vida dessa pessoa. Eu oro uma ou duas vezes. Só quando o pastor resolve pregar sobre isso, a gente vai lá e ora, e aí não ora mais. Qual a prioridade da minha vida? Qual a prioridade de Deus para a minha vida? A prioridade de Deus para a minha vida é uma casa super top? Mansão? Amém. Desde que isso seja para abençoar outras pessoas, pode ser sim. Tudo Deus vai pedir conta. Exatamente. Do tempo, do dinheiro, dos recursos, dos dons. Um dia, Jesus ensinou isso claramente. Um dia o dono da propriedade, o dono do dinheiro, ele vai voltar e vai dizer assim, me apresenta. O que eu te dei? Cadê o fruto? Então o fruto ele é fundamental. Esses dias atrás eu vi uma frase que eu gostei muito. A gente precisa de raízes, mas a gente não pode esquecer do fruto. Sem raiz não tem fruto, mas só raiz sem fruto também não é legal, né? Porque a raiz vai me dar alimento, vai me dar alicerce, mas Jesus tem a expectativa de chegar na figueira e achar fruto para comer. Então a minha vida tem que frutificar, ela tem que ir além de mim, ela tem que e isso é maravilhoso, ver Deus se expressar. Às vezes a gente nem percebe. Então a raiz vai fazer eu ter essência, a essência ela vai se expressando até sem querer, não pode faltar isso, mas Deus tem uma expectativa de fruto na nossa vida também. Por último, a última pergunta, onde isso vai me levar? Então, quem eu estou seguindo vai me levar para onde? Se eu estou seguindo Deus, eu sei muito bem. Se eu estou seguindo Jesus Cristo, eu sei para onde eu vou. E se eu não estou? Quando eu estou seguindo as pessoas, para onde eu vou? Onde isso vai me levar? Como que vai ser daqui 10 anos? A gente fala sobre plantar e colher. Se a gente continuar plantando o que está plantando nas redes sociais, que foi o nosso assunto hoje, grande assunto, o que vai acontecer daqui a um tempo? Como vai estar
na nossa vida. Se não mudar, se não voltar a ter amor, se não voltar a ter relacionamentos mais profundos, se as pessoas deixarem de ser alienadas lá fora e começarem a olhar para tudo. Se continuar, o que vai acontecer? Onde isso vai levar as pessoas? E é isso, gente.